Bom dia, quinto ano! Como vocês estão? Aqui é a professora Ruth Menezes em mais uma videoaula de matemática. Na videoaula de hoje, vamos fazer a correção da atividade da página 204. Então, peço a todos que prestem atenção, pois nós vamos falar um pouquinho de tudo aquilo que nós já aprendemos. Vamos lá? Vamos começar com a questão de número 7, aí do seu livro de matemática, página 204. Acompanha comigo. As rodas de uma bicicleta representam um círculo ou uma circunferência. Justifique. Bom, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. Há uma diferença entre círculo e circunferência. Primeiro precisamos entender o que é uma circunferência. A circunferência é uma linha curva fechada, tá? Que delimita um espaço, é formado por infinitos pontos. Para ser uma circunferência, não pode haver preenchimento da parte interna, pois no momento que há algum tipo de preenchimento da parte interna, ou seja, vou usar essa imagem aqui para demonstrar para vocês. Essa linha aqui, que envolta a circunferência, né? É a própria circunferência propriamente dita. Se eu pintasse, preenchesse essa parte interna aqui, ela deixaria de ser uma circunferência, passando a ser um círculo. Então, resumidamente, circunferência é só a parte, é só a linha curva fechada. Ao preenchermos a parte interna, ela se torna um círculo, ok? Agora, vamos voltar lá para o pneu da bicicleta. O pneu da bicicleta não tem preenchimento interno, é só aquela linha curva, né? Vocês podem observar aí na imagem que tá no livro de vocês. Então, a gente pode dizer o seguinte, que as rodas da bicicleta representam uma circunferência, já que elas não têm nenhum tipo de preenchimento. E também pelo fato delas serem uma curva fechada, tá? Então, vamos escrever aqui como ficaria mais ou menos a resposta? Olha só. As rodas da bicicleta representam uma circunferência. Pois, vamos lá. Tem linha curva, que é essa linha preta aí, tá? Que é o pneu, né? Linha curva, que limita um círculo, né? E ele não possui preenchimento, porque se houvesse preenchimento da parte interna, não seria uma circunferência, seria assim um círculo, tá? E não possui preenchimento interno, né? Parte de dentro. Prontinho, justificado. Agora vamos lá, questão de número 8. Que ideia nos dão as imagens abaixo? Marque de acordo a legenda. Aí você tem aí uma legenda que é o seguinte, um círculo, uma bolinha, né, pintada, é uma circunferência, e um formato de um anel, né, um círculo, ou um círculo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma cuba de arroz. Uma cuba de arroz tá preenchido a parte interna, não é verdade? Então, isso aí é o quê? É um círculo. Só confirmar aqui se minha questão
tá correta. Assim. Então, aqui é um círculo. Agora, vamos para um anel azul. Um anel azul, ele tem só o contorno, mas não tem preenchimento interno. Então, a circunferência, ó. Circunferência. Ok? Circunferência. Pronto. A aliança da mesma forma, né? Até na nossa própria aula. Um exemplo que começamos a nossa aula para explicar aí a diferença entre circunferência, esfera e círculo foi justamente a aliança. Agora, o bolo redondo. Olha só. O bolo, se vocês observarem, é aquela forma que tem uma abertura no centro, né? Então, a parte interna dele não tem preenchimento. É vazia. Logo, ele também é uma circunferência. E o nosso último aqui é uma pizza. Bom, como a pizza, ele é todo preenchido a parte interna, né? Como o exemplo que nós tivemos lá na aula da moeda do real, de R$ 1. Ela é um círculo. Ok? Deu para entender bem, né? Se há preenchimento interno, é um círculo. Se não há, é uma circunferência. Vamos à nossa última questão de hoje. Vai dizer assim: com a ajuda de um compasso, complete as circunferências. Depois, com uma régua, meça e escreva o raio e o diâmetro de cada circunferência. Bom, com a ajuda de um compasso, vocês podem fazer a abertura do tamanho do compasso, ó, do tamanho aqui desse raio, né? Se o compasso vem assim, você vai medir aqui, ó, o raio, tá? Vai posicionar a ponta metálica aqui no ponto central e vai concluir aqui o giro dessa circunferência, certo? Então, seria mais ou menos isso aqui que você faria. Opa. Certo? Seria esse movimento. Lembrando de quando for abrir aí o compasso, a abertura, medir direitinho se está contemplando o mesmo espaço aqui desse tracinho que corresponde ao raio. Eu quero que vocês observem que nesses 3 círculos, né, depois de vocês concluírem aí a circunferência, vocês vão ter essa linha, tá? Essa linha aqui é o raio, é ela que você vai medir. Nessa primeira figura, você vai usar uma régua, né, para fazer essa medida, e você vai encontrar aí a medida de 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. E o diâmetro próprio? O diâmetro é a medida que vai de uma ponta à outra. Nós já aprendemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ó, nós já sabemos que o raio é 1,5 centímetro, não é isso? Então, vamos aqui, ó. 2 vezes 1,5 é igual a 3 centímetros. Pronto, diâmetro é igual a 3 centímetros. Vamos para a próxima? O próxima circunferência aí, o raio, essa medida aqui, é 2 centímetros. Para calcular o seu diâmetro, que é daqui até aqui, ó. Aqui é metade, né, do espaço da circunferência. E aqui é a outra metade. Então, por isso que o diâmetro é 2 vezes o raio, ó. Aqui é uma medida do raio, aqui é outra medida de raio. Então, 2 vezes o raio. O raio é quanto? 2 centímetros. Então, 2 vezes 2. Ó, o diâmetro é igual a 4 centímetros. Fácil, fácil. E o último, ó, novamente, essa medida de raio aqui, você vai encontrar 1,5 centímetros. Ao calcular o diâmetro, né,
Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 é igual a 3. 3 centímetros de diâmetro. Pronto. Então, o diâmetro sempre é o dobro do raio. E assim finalizamos a nossa correção de hoje. Fica aqui comigo que hoje nós vamos ter revisão para o teste, então tem muita coisa para a gente ver. Beijinhos!